Boa noite! Oi, oi, oi! Quem tá aí? Vamos entrando, galera! Vamos entrando! Cadê vocês? Fábio já entrou, meu parceiro de live hoje. Vou conversar um pouquinho com as pessoas para daqui a pouco te adicionar, Fábio. Fica me esperando aí, deixa eu acenar para você. Oi, oi, oi! Boa noite! Prazer ter você aqui comigo. Fê, melhora essa tosse, Fê. Deixa eu acenar para vocês. Boa noite. Alex, boa noite. Quem mais está aqui comigo? Valério, Graça e Valério. Graça, tudo bem, Graça? Agora que eu vi quem é. Boa noite. Isso aí, gente. Antes da gente começar, vai, chama aquele amigo corretor, aquele amigo que quer trabalhar a vida, sabe? Que quer começar a vida, ou que começou, mas está aí aos trancos e barrancos, está querendo, né, pegar umas dicas para poder começar. Então, chame esse corretor para participar com a gente, que a live de hoje, ela tá imperdível. Estou aqui com a minha colinha, ó. Minha colinha tá fenomenal, gente. É assunto bacana demais, é conteúdo, é qualidade. Eu acho que vocês não vão, assim, vocês vão perder um conteúdo maravilhoso e quem tá aqui vai sair ganhando demais. Então, por favor, deixa eu acenar para as pessoas. Fiquem aqui comigo. A presença de vocês vai ser super importante. Então, assim, jantem nos ouvindo, né? Ouvindo a mim e aos nossos grandes parceiros Capemisa. A gente vai falar sobre seguro de vida, um papo muito, muito, muito legal. A Fê, ó, tomando todos os remédios para melhorar. É isso aí, Fê. Estamos aqui torcendo para você melhorar, tá? Deixa eu ver se meus parceiros de live já estão aqui. Fábio, eu já vi que está. O Erimar também. Está todo mundo aqui. E vou convidar o Erimar. Fábio, boa noite. Olá, olá, tudo bom, Marília? Bem? Tudo Olá, bem, Marília, tudo bem? ótimo. Erimar, boa noite. Como estamos? Olá, graças a Deus, tudo bem. E você? Tudo excelente. Melhor agora com vocês. Oh, que bom, que bom. Fiz a maior propaganda dessa live, hein? É um assunto que a gente gosta e que a gente quer trabalhar, que é vida. É o produto mais importante que a gente vende, né? Que o corretor vende. Então, essa live aqui a gente tem assim, que comer ela com arroz e feijão, né? Para aproveitar e melhorar nosso faturamento, de fidelizar os clientes. Então, acho que aqui a gente vai ter oportunidades legais, né? É o assunto que a gente chama de paixão, né? Nossa vida, e a gente não consegue deixar de externar essa paixão nossa pelo seguro de pessoas, né? Pelo seguro de vida, né? Tudo que envolve o seguro de vida, né? Todo o papel que a gente faz na sociedade, nas famílias, né? Não consegue deixar de externar isso. É isso. Sobretudo, esse espaço é para isso, né? Para a gente compartilhar a paixão com os nossos amigos corretores e movimentar essa rede, né? Exatamente, principalmente, né, trazer um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de informação para o corretor. A gente sabe muito bem, né, que a rotina do corretor, além de ser uma loucura, né, ainda mais corretores sozinhos, assim como eu, que estou sozinha, que faço tudo, é muitas vezes uma profissão muito solitária. A gente está aqui sozinho no escritório, então esses momentos, além da gente interagir com o mercado, a gente tem a oportunidade de forma muito mais leve do que às vezes, né, vendo um vídeo institucional ou estudando umas condições gerais, de aprender um pouquinho, né, e melhorar um pouquinho mais o nosso negócio. Não, com certeza. Eu acho que essa daqui é uma oportunidade excelente para a gente não só
falar um pouco mais desse seguro, que eu acho que desde o ano passado, Gustavo já começou com o corretor na Real, e aí a gente vem agora com cidades protegidas. Eu acho que tudo tem a ver muito com seguro de vida, porque quando a gente fala em conexão com o povo, a gente fala de seguro de vida, como melhorar a vida desse pessoal, como trazer esse pessoal aí para que estejam protegidos, né? Porque eu acho que é essa o sentido de todo corretor, é colocar o cliente ou as pessoas protegidas. E eu acho que é esse o nosso papel, né? Exatamente. Tá no nosso stand. Mas calma. Antes da gente começar, né? Vamos agora começar oficialmente. Então, boa noite mais uma vez. Quero mais uma vez reforçar você, corretor, que está aí do outro lado, chama um corretor para poder participar. Ou se você vai entrar numa reunião ou tem algum compromisso, fica tranquilo, tá? Se você perder parte da live, ou se você perder toda a live, você vai poder, né, assistir essa live aí no conforto da sua casa e quando você quiser. A live fica gravada. Então aqui é conteúdo, né? Como eu falei, para a gente comer com arroz e feijão. Então vem aqui no Instagram do Sincor e dá uma olhada, né, no conteúdo da live se você perdeu alguma coisa. Então, hoje a gente está aqui com a Capemisa, esses nossos parceiros maravilhosos e parceiros do Cidade Protegida. A gente tem falado, né, live após live, o quanto, né, o seguro ele está atrelado com a segurança e com a proteção, ainda mais, né, nesse mundo que a gente está vivendo com tantas enchentes, com tantas chuvas fortes, com tantos desastres acontecendo. O seguro ele vai ajudar a cidade a ter muito mais segurança, né? E principalmente ter dinheiro para movimentar a economia. Então, os produtos, né, o Cidade Protegida, ele vem justamente para isso, para reforçar a parceria, né, do seguro com as cidades. E aí eu quero, por favor, que o Fábio e a Márcia se apresentem aqui para a gente. Muito bem. Bom, Aremar, primeiro os mais velhos. Opa, então sou eu, né? Bom, eu sou Fábio Lessa, estou diretor comercial da Capemisa há 7, 8 anos, tenho 19 anos de empresa, participei da construção da marca Capemisa, então algo que traz muito orgulho e que enobrece o meu currículo, né? Ter criado, junto com toda a equipe da empresa, essa marca Capemisa, desde a transformação até os dias atuais. Tem uma equipe maravilhosa espalhada pelo Brasil inteiro. O Eremar, ele está aqui comigo, ele representa essa equipe espetacular, que antes de mais nada, apaixonada por corretor de seguros, e nosso maior propósito, nossa maior missão é fazer o corretor de seguros abrir a cabeça para a venda do seguro de pessoas. Seja da Capemisa, seja da concorrência, o importante é ele entender o papel social que ele tem, né, perante os seus clientes e fazer com que isso seja uma transformação na vida do corretor de seguros. Então, essa é a nossa paixão, o nosso propósito. O motivo da gente acordar todo dia de manhã. É. Bom, eu vou quase pegar uma cola do Fábio, você entendeu? Eu estou superintendente da Regional Centro-Oeste. A Centro-Oeste um pouco diferenciada, né? Ela pega todo o Centro-Oeste, Minas, Acre, Rondônia, Tocantins, então é um pouco mais além ali do Centro-Oeste, né? Aí em Minas, a relevância que Minas tem para a gente, nós temos 3 sucursais aí em Minas, né? Mas assim, aí eu vou pegar a cola do Fábio, né? E estou aí há 7 anos como superintendente, né? Porque foi o Fábio que fez esse convite, né? Para eu assumir a regional. E também, pegando uma colinha dele ali, estou também há 19 anos na companhia, né? Entramos, eu acho, com 2 ou 3 meses de diferença, você entendeu? E vocês com certeza entraram na Capemisa, deve ter uns 2, 3 anos de idade, mais ou menos, né? Que vocês estão com 20 e poucos, não é verdade? Muita gentileza, aí é muita gentileza mesmo, né? Eu vou fazer a barba para tirar a parte branca, porque aí eu já volto para a live. Tá, e vai ficar mais novo ainda. E o fã-clube de vocês dois está bombando aqui no chat, viu? Ó, Suzy, Fábio e Arimar são maravilhosos. Outra hashtag Capemisa Seguradora. Tem mais gente falando. Luciano, grandes amigos, sejam bem-vindos. Fábio é patrimônio da Capemisa.
Fábio Vascaíno. É Não, isso Vascaíno? é ano. Isso Ah, é o Luciano fazendo intriga, né? com certeza. Luciano. Aí, ó, Vascão, Capeniza, Vida. Eremar também é Vasco. É, o Luciano, ele quer causar hoje, você entendeu? Ele quer causar. É isso aí, mas é isso. Foi lindo demais a apresentação da Capeniza em Diamantini, foi mesmo. Então aqui o chat tá só elogios para vocês dois, viu? A Ah, que régua bom. agora tá lá em cima. Verdade. E aí, bom, para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta simples, mas com significado gigantesco. Então, por que o seguro de vida é tão importante? Então, seguro de vida. Posso ir, Fábio? Claro, Elemar. Certeza. A gente fica ansioso quando a gente essa pergunta seguro de vida é tão importante. Eu acho que a gente vem passando por certos processos, né? E eu acho que nós tivemos um momento triste esse tempo que foi a pandemia, né? E que a gente viu que, na verdade, o seguro de vida, ele não, ele está um pouco além da vida. Ele, na verdade, a gente fala, eu falo que hoje a gente fala hoje de proteção financeira, de como proteger famílias e não simplesmente a gente tratar do seguro de vida como era no passado, né? A gente falava no seguro de vida no passado, lembrando a morte, né? Hoje, na Uhum, verdade, a gente conseguiu mostrar que, na verdade, o seguro de vida, a gente até vem transformando o seguro de vida para seguro de pessoas, né? Porque ele não, a gente está tirando aquela correlação à morte, porque nós temos várias coberturas nesse meio campo que elencam a vida, que realmente ajuda as pessoas no dia a dia, que ajuda as pessoas a poder seguir o seu dia a dia com alguma fatalidade. Eu acho que isso que o seguro de vida fica tão importante, porque hoje a gente fala do seguro de vida como tratar sonhos. Tratar sonhos, sim, sonhos da família, porque quando você tem, você cria seus projetos, seus planejamentos. Se você hoje casa, se você hoje tem filho, você cria planejamentos e sonhos com essa pessoa, né? Então, o seguro de vida, ele trata de você conseguir realizar esses sonhos, mesmo se eu não puder estar presente, você entendeu? Eu acho que é esse o grande ponto quando a gente fala de seguro de vida e a paixão que eu tenho é nesse sentido, da gente poder reconstruir famílias. fantástico. Fábio quer complementar? Bom, o Elemar foi cirúrgico e perfeito, né? O que falar mais? Mas é isso, o seguro de pessoas, ele tem esse lado racional e o lado emocional, né? Ele nunca vai superar a dor de ter algum tipo de fatalidade que te impeça de exercer sua principal atividade laboral, gerar renda para sua família, e nunca vai superar a dor de uma família perder um ente querido, né, provedor de renda, ou pelo menos que componha aquela renda familiar. Mas o seguro de pessoas, ele atua como um agente de continuidade dos núcleos familiares, né? De continuidade da realização dos sonhos, né? Do ponto de vista material, especificamente, porque do ponto de vista emocional, cada um vai ter o seu momento de dor e de recuperação daquela dor, né? Aquele momento de luto ou de esforço para superar aquela dificuldade. Mas o impacto financeiro que qualquer evento como esse, né, em vida ou em morte, ele causa numa família, num núcleo familiar, se não tiver essa prevenção, essa dor é muito maior. Né? Você não consegue nem balancear qual dor você vai sentir. Né? Então, se uma das dores é inevitável, é a dor financeira que um evento como esse causa. E você consegue evitá-la com a contratação de uma proteção prévia, através de seguro de pessoas. Eu ouvi essa frase uma vez e ela me marcou bastante, né? Até mesmo para poder sofrer em paz, que a gente não precisa se preocupar também, né? Também com a dor financeira. Então, Exatamente. né, já que substituir essa pessoa, ou muitas vezes eu estou passando por um momento delicado de saúde, né? Elimar falou bem, o seguro de vida hoje não é só para cobrir a falta, a minha falta, né? Mas a gente tem um tanto de coberturas que essa própria pessoa pode usufruir em vida.
para que eu consiga passar por isso, né, focada ali na minha recuperação, ou focada em restabelecer minha família, se eu perdi o provedor, e não ter que me preocupar tanto assim, né, com a dor financeira. Então, eu consiga focar na dor, e como você falou bem, sabe, né, cada um vai passar pelo processo, né, de cura ou de tratamento de uma doença, de tratamento de um acidente, ou até mesmo do luto, né, de formas diferentes, mas que a gente não precise, né, lidar com o problema financeiro, porque aí é uma dor a mais, né? É um sofrimento a mais para todo mundo, ou para o próprio cliente, se ele estiver ainda vivo, né? Ou para toda a família. E aí, bom, né? Então aqui a gente falou por que o seguro de vida ele é tão importante. Eu queria que a gente começasse falando assim, principalmente, a gente está falando de mercado gigante, e eu trouxe números aqui, vou ler na minha colinha. Falando aí no primeiro bimestre de 2026, o seguro de pessoas arrecadou 13 bilhões. O seguro de vida, né, dentre os seguros de pessoas, equivale a 47,8%, então quase 48%, né, desse valor. E a projeção para fechar 2026 é de um crescimento de 8%. Quando a gente fala no ano, né, de 2025, o mercado como um todo de seguros teve de faturamento 223 bi, 223 bilhões. E aí, muito diferente do que a gente imagina, né? Que a gente cresceu no mercado falando o quê? Automóvel é o líder do mercado. Hoje não é mais, né? Seguro de vida é hoje o que tem a maior fatia desse faturamento, né? De todo o faturamento, que é 223 bilhões, seguro de vida equivale a 35,4. A gente está falando de 78 bi. Automóvel vem logo atrás. 27% desse faturamento é de automóvel, 61 bilhões. E patrimoniais, 17%, 38 bilhões. Então, o seguro aí de vidas, o mercado de pessoas já ultrapassou há muito tempo, né, o mercado de automóvel. E aí, mercado gigante, recorrente, ainda pouco explorado. Por que isso acontece? O que vocês acham aí que ainda é um mercado tão pouco explorado por nós corretores? Assim, de fato, se a gente ainda falar do mercado, além desses números impressionantes que a gente olha, né, a gente recorre a algumas. A possibilidade ainda que nós temos de crescimento além disso, né? Porque todo esse número, tudo que a gente vem falando, hoje a gente está falando ali de um mercado que corresponde a 20%, eu acho, da população brasileira. A gente não chega ali a 20% da população brasileira. Então, nós temos ainda 80%, daí para você ver o tamanho que realmente é esse mercado, né? Nós ainda temos 80%. E só te Pra... cortando rapidamente, dessa pequena porcentagem, a maioria a gente está falando de um produto empresarial, né? Então, se eu sair do meu trabalho, eu não tenho um produto para chamar de meu. Uhum, exatamente, é. E assim, é gritante quando a gente vê as possibilidades que nós temos, e assim, nós temos essas possibilidades pouco exploradas. Eu seguro ainda desses seguros empresariais, salvo engano, eu acho que em torno de mais de 60% são seguros que a gente fala são seguros obrigatórios, né? Que são as Uhum. famosas CCTs, né? Então, se o cara sair dali, ainda nós temos, então, daí para a gente ver o tamanho de mercado que realmente a gente tem para crescer, né? E aí é aquilo que a gente fala, é visão do mercado. Eu falo que assim, o corretor ele tem que muitas vezes ele tem que virar o mindset dele ali, deixar um pouco de pensar em mercado de bens. E aí eu não estou dizendo que não seja importante o automóvel, a casa, nada disso aí, os bens adquiridos, mas realmente tocar um pouco mais em saber um pouco como tratar as pessoas que compraram os bens, você entendeu? Talvez essa seja a maior preocupação, de a gente começar a cuidar das pessoas que pagam os nossos seguros de bens, né? E eu acho que isso daí a gente tem um campo muito enorme, realmente enorme para ser explorado. É, o Euremar falou bem sobre a questão dos números, né, da conversão, da penetração, até ratificado na pesquisa da FenaPrev, né, que foi atualizada em 2024.
você tem apenas 18% da população com algum tipo de proteção e a grande maioria a proteção vem de seguros coletivos ou seguros que são contratados no banco. O cara tem um AP e acha que é um acidente Uhum. pessoal, acha que é um seguro de vida, né? E a família vai recorrer, não tem cobertura porque foi causas naturais ou uma doença e não tem cobertura. Então, esse é um grande problema, né, que nós temos na população, mesmo com os números gigantes que você apresentou, Marília. Mas eu acredito, né, que a gente conviva hoje, tanto no mercado segurador, né, sob o aspecto da distribuição, e aí a grande maioria das seguradoras também utiliza os corretores como distribuidores, como a população, muitas crenças limitantes em relação ao seguro de pessoas, né? A gente viaja o Brasil inteiro. Eu agora estou em Manaus, amanhã a gente tem um evento aqui, vamos reunir alguns corretores, porque a gente promove, desde 2022, eventos comerciais para a distribuição de seguro de pessoas. Era o simpósio de seguro de vida e agora é o Capemisa Convida. E a gente vai falar ali amanhã de venda de seguro, vai ensinar técnicas de vendas para os corretores de seguros. Mas antes, a gente trabalha em uma conscientização. Já foram 2 eventos esse ano. Nos 2 eventos que nós fizemos, a gente sempre busca entender dos corretores de seguros qual é a dificuldade que eles têm Uhum. no seguro. E ali aparecem muitas crenças que não se ratificam na pesquisa, né? O cliente não quer, o cliente acha caro, o cliente eu não sei fazer, né? Então são crenças que limitam o corretor de fazer a oferta do seguro. Não existe oferta errada é não ofertar. E quanto mais você ofertar, mais expert você vai se tornar. Né? Muitos invejam o Rogério, invejam você, invejam Eliseu, que são corretores de vida, né? E falam assim, poxa, se eu fosse a Marília, eu estaria vendendo muito. Se eu fosse o Rogerinho, se eu fosse o Eliseu. Mas vocês não começaram sendo quem vocês são hoje. Vocês começaram errando, vocês começaram tomando mais não do que sim, vocês começaram abordando errado. E todo mundo tem que começar desse jeito, faz parte da vida. Você passar por esses momentos de provação até você conquistar o seu espaço. Então, o trabalho que a gente faz no Capemisa Convida é justamente mostrar para os corretores de seguros que não tem um jeito certo de vender seguro de vida. Errado é não ofertar, porque essa é a sua responsabilidade, esse é o seu papel. E engraçado que a gente, principalmente os colegas que estão viajando muito mais do que eu nas cidades protegidas, a gente tem percebido que as pessoas não conhecem o seguro de vida. Elas não sabem o que é o seguro de vida, ou imaginam que esse é um produto muito caro. E aí é a gente, né? O Cidade Protegida é para isso, para mostrar para a cidade, mostrar para a sociedade, mostrar para as pessoas a acessibilidade do produto. Fernanda falou aí super bem, né? Que a Femisa tem produto de AP de R$ 29,90. Então a gente está falando aí de produto que a gente tem acho que a sociedade ela tem esse estereótipo, né? De que o seguro de vida é só para gente que é muito rica. Para mim, eu não vou ter um produto para mim, né? E a gente tem produtos muito acessíveis que vão encaixar no bolso do meu cliente e principalmente do meu, né? É muito importante que antes que eu venda para o meu cliente, eu venda para mim mesmo. Eu preciso ter um seguro de vida, né? A gente falou tanto de manutenção da renda, né? De manutenção do padrão de vida, de manutenção da vida mesmo da família dessa pessoa. Se esse corretor não tem para si mesmo, sendo um profissional liberal no seguro de vida, ele já começou errado, porque ele está exposto a tantos riscos, né? E o seguro de vida ele vai ajudar justamente a gerenciar o risco que todos nós temos, né? O amanhã é incerto, mas esse risco que todos nós temos ele pode ser um pouquinho mais gerenciado aí pelo seguro de vida. Então, uma vez que a gente compra o produto de vida para a gente, é uma maneira de estudar esse produto. A gente consegue muitas vezes vender com muito mais facilidade porque a gente usa, porque a gente sabe como funciona, porque a gente viu na prática uma possibilidade. E aí, bom, se a gente tem, se o mercado está tão grande, a gente tem grandes oportunidades, como é que a gente pode começar, né? Quais são essas oportunidades? Porque todo mundo tem uma carteira boa de seguro de carro, principalmente, né? Ou então um cliente tem um segurinho residencial, seguros patrimoniais. Como que eu posso começar
esse trabalho de venda, se eu já tenho uma carteira? É, é, eu acho que eu até vou usar uma frase que eu acho que o mercado inteirinho fala sobre o tal do Oceano Azul, né? Todo mundo fala sobre o Oceano Azul e aí eu começo realmente a me perguntar, todo mundo sabe como pescar no Oceano Azul? Porque assim, pescar no Oceano Azul, em teoria seria fácil, só tem você com a sua varinha ali, em teoria estaria pescando no seu aquário e tudo mais, né? Mas eu falo, o mercado hoje, como o Fábio falou um pouco ali atrás, precisa de um pouco de técnica de como a gente chegar nesse seu cliente, inclusive o seu cliente da base. Porque muitas vezes o seu cliente está ali com você há 10, 15 anos ali, mas só vendendo, você só vende o automóvel para ele, só o automóvel. E aí a gente fica naquela, não, o cara é meu cliente, o cara é meu cliente, e a gente para pensar. Quais perguntas eu tenho? Como seria, já que estamos falando de pescaria, né, do Oceano Azul, qual é o meu equipamento que eu tenho que levar para essa pesca? Qual é a isca? Qual é o tipo de linha? Qual é a vara? E a gente fala para todo mundo, gente, nós temos um corretor hoje, ele tem essas perguntas, e aí são técnicas, né? Spincel, que a gente fala muito sobre técnicas abertas de perguntas e como buscar, mas vocês hoje, eu lembro um tempo atrás, o pessoal comentando sobre CRM. Eu falo, gente, o CRM de cada corretor é o corretor. O corretor ele conhece quem é aquele cliente que entrou, ele sabe a progressão de vida que aquele cara teve, quanto tempo, se o cara morava no lugar X ou morava no lugar Y, se o cara casou, se o cara não casou. Então, assim, hoje eu falo para todo mundo, CRM das corretoras é o próprio corretor. Então, assim, quais são as perguntas que eu vou fazer direcionar para aquele meu corretor? Qual é a necessidade daquele meu cliente? Porque o corretor, não adianta eu oferecer uma cobertura que a Marília não precisa. A Marília vai falar, isso daí para mim é custo. Agora, quando eu estudo quais são as necessidades da Marília, eu sei qual pergunta eu faço para a Marília para eu poder encaixar o melhor seguro para ela. E eu acho que é esse o propósito que a gente tem de levar para o seu cliente final. A pescaria do Oceano Azul consiste justamente nisso. São as ferramentas que eu levo para o meu barco, para poder pescar realmente aquele corretor e entregar para ele uma coisa que realmente faça sentido na vida dele. Quando faz sentido na vida dele, não passa, aí não é mais custo, você entendeu? Aí é benefício. Então é isso que eu falo muito do pescar no Oceano Azul, Marília. Muitas vezes a gente está tão preocupado em procurar um novo cliente que a gente tem um cliente já na nossa carteira, que a gente nem precisa fazer tantas perguntas para saber a vida dele, porque já está comigo há 10 anos. Eu sei qual é o carro dele, eu sei qual é o patrimônio dele, eu sei que ele é casado ou se não é, eu sei se ele tem filho ou se não tem, eu sei que o filho acabou de entrar para a faculdade, ou que ele está pagando muito de colégio. Então, assim, eu já sei um tanto de informações da vida dessa pessoa, e já tem tanto respeito, já tem tanta cumplicidade nesse relacionamento, que a conversa vai ser muito diferente do que um cliente novo que não me conhece, que não sabe que às vezes eu sou, né, uma boa profissional, que não conhece meu trabalho, então, ou até mesmo vai ter medo de passar informações para mim. Então, assim, esse cliente que já está na minha base é um cliente que já é muito próximo. Então, a possibilidade dele me escutar e de eu ser ainda mais assertiva na minha oferta é muito maior, né? Exato. O seguro é uma matéria complexa, de certa forma, né? Não dá para a gente fugir disso. Ele é uma matéria, um contrato, né? E a gente, quando eu entrei no mercado de seguros, a gente falava que a gente entregava um papel. Hoje nem um papel a gente entrega mais, a gente entrega um e-mail, né? Então, assim, é um produto complexo de ser vendido. E é um produto complexo de ser entendido, de certa forma, né? Vocês, corretores de seguros, são um elo importantíssimo de geração de confiança. Porque vocês é que traduzem a confiança que os clientes têm no mercado de seguros. Eu trabalho no mercado de seguros já vai fazer 30 anos. 26, 27 anos. Ah, mas a No gente não mercado de tinha combinado que você tinha 20 e poucos? Oi? A gente não tinha combinado que você tinha 20 e poucos anos? Ah,
Então, eu trabalho no mercado de seguros há 2 anos, 3 anos, mais ou menos. Trabalho no mercado de seguros há algum tempinho, pouco tempo. E eu não deixo de comprar seguro, tanto para minha casa quanto para o meu automóvel, que não seja para um corretor, porque é onde eu sei que eu vou ter ali. Eu não conheço todos os seguros, eu sempre trabalhei com seguro de pessoas na minha vida inteira. Tenho noção dos seguros, mas eu não conheço todos no detalhe. Eu preciso de um corretor de seguros, porque ali eu me sinto confortável para poder adquirir um seguro. Então, esse conforto é uma geração de valor insubstituível que você gera na relação com os clientes. Porque eles não contratariam se não fosse por intermédio do corretor de seguros, nem o seguro de carro, que eles saem de casa para comprar. Então, são vocês que traduzem isso. E essa relação que você acabou de descrever, não só de dados, mas de confiança, é maravilhosa para você conseguir comercializar o seguro de pessoas. Mas mesmo com essa relação de confiança, que muitos corretores não acreditam que possuem, as crenças limitantes os impedem de fazer esse tipo de conversa. Porque a venda do seguro de pessoas ele é comercializado numa conversa. E não numa demonstração de um papel, ou de um orçamento, ou de um painel, ou de uma planilha. Ele é comercializado numa conversa. E nessa conversa você tem que escutar muito mais do que falar. E para o corretor isso é difícil. O corretor quer É, falar. é uma mudança cultural, mas é importante. E é nessa conversa. É visitar um cliente para tomar um café sem pauta, mas para entender a vida dele, entender quais são as dificuldades. Se ele faltar hoje, o que vai acontecer com a família dele. E você sabe os nomes, o que é melhor ainda. Né? Uhum. Joãozinho, com a Mariazinha, com a Mariana, né? Com a Maria. Você sabe os nomes, você tem condições de personalizar essa abordagem. Né? Então, assim, tá na mão do corretor. As oportunidades estão ali. É ele acreditar nele, ter a confiança de que ele é um profissional muito mais amplo do que só fazer a proteção restrita de um único risco que esse cliente está exposto e entender o papel que ele tem perante essa família. Responsabilidade. Até porque os riscos são inúmeros, né? Esse Número. cliente, acho que muitos dos corretores, né, e é o que eu tento fazer aqui na minha corretora, é atender esse cliente 360. Ele tem Sim. um bocado de necessidades. E eu aqui tenho um tanto de oportunidades. A gente precisa cruzar isso daí, né? É dar as mãos no que eu quero vender para esse cliente e o que de fato ele precisa. Tem uma pesquisa da CNSEG que é assustadora e triste ao mesmo tempo. Mas ela pesquisou o consumidor de seguros brasileiro. E pesquisou pessoas que têm seguro. E quando pesquisa as pessoas que têm seguro de automóvel, elas enxergam o corretor de seguros como corretor do automóvel. E quando pesquisou as pessoas que têm seguro de vida, elas pediram para se pensar se você fosse contratar um seguro de vida, quem você pensaria? E, infelizmente, veio o gerente do banco em primeiro lugar. E, em segundo lugar, veio a loja de varejo. Então, eles pensam muito mais numa Magazine Luiza, numa insinuante, do que no corretor de seguros para contratar o seguro de vida. Isso é um tapa na nossa cara, né, Fábio? Não é o Fábio que está dizendo, é pesquisa. Está no É. site da SEG. Olha, pesquisa sobre o consumidor brasileiro do mercado de seguros. Infelizmente. É E triste encarar essas tristezas como uma realidade. De fato, a gente não consegue resolver essa problemática. exatamente. E mudar essa realidade, né? A gente E tem mudar essa. produto hoje para isso, a gente tem capacidade para isso, então acho que é a gente virar essa chave mesmo, dessa pessoa enxergar o corretor como a pessoa que é responsável pela proteção do patrimônio, da vida, da renda, da aposentadoria, né? A pessoa que é referência em seguros nessa casa, né? E não, de fato, especialista ou apenas trabalhar com um único produto. E para começar, a gente sabe, né, que é um mercado que a gente precisa conhecer. A gente precisa saber um pouquinho mais das coberturas, saber dos produtos, enfim, a gente precisa compreender um pouco mais. Eu nem falo só de produtos, né, mas compreender o mercado, o que eu vou usar de argumento. E você comentou comigo, Fábio, eu queria que você falasse, né? Acho que o primeiro ponto é a gente estudar um pouquinho mais. E a gente tem, né, um material gigantesco, uma colega usou essa palavra e eu gostei, né? A gente tem uma MBA disponível para a gente,
no Minha Vida Protegida. E eu e você temos orgulho, né, de sermos embaixadores do movimento Minha Vida Protegida, que hoje é instituto. Eu queria que você falasse um pouquinho do movimento Minha Vida Protegida e depois eu quero citar, a gente tem um tanto de materiais para estudo. Às vezes, para o corretor, né, que nunca trabalhou com seguro de vida, dar esse pontapé inicial pode ser difícil, a gente tem materiais muito importantes disponíveis para a gente estudar. Acho que é o pontapé inicial, a gente se sentir um pouquinho mais seguro. E esse estudo vai trazer isso para você. É verdade. Minha Vida Protegida é um movimento de mercado, né? Não é um movimento de corretores ou de seguradoras, é um movimento de mercado. O que eu acho mais interessante no Minha Vida Protegida é a liderança que os corretores associativamente tiveram em fomentar esse mercado, em fomentar esse movimento para seu benefício próprio, mas em prol da sociedade, né? Essa foi a espinha dorsal da construção desse movimento, né? Mudar o comportamento da sociedade em relação ao seguro de pessoas, que é justamente essas crenças que nós estamos falando, né? E esse conteúdo, que a Marília vai falar um pouco mais, ele é riquíssimo porque é um conteúdo prático, dito de corretores para corretores. Então, assim, é uma consultoria caríssima de graça. É um MBA caríssimo de graça, à disposição de vocês. Né? Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte do movimento Minha Vida Protegida, de ter apoiado desde o início a construção desse movimento, né? E sempre estar à disposição do que eu puder contribuir, né? Seja do ponto de vista de informação, de logística, enfim, a Capemisa está sempre à disposição, e eu também, né, como profissional do mercado de seguros, apaixonado pelo tema, à disposição do movimento Minha Vida Protegida. Então, eu não quero tomar muito do tempo da nossa live, mas a gente tem cursos, né, gravados, disponíveis no Minha Vida Protegida, disponível no site do Minha Vida Protegida. Quem tiver dificuldade ou a pessoa está assim, né, não estou entendendo nada do que vocês estão falando, o que é Minha Vida Protegida, depois me manda um oi no Instagram, que eu vou compartilhar com vocês onde que vocês acessam, mas esse material, como o Fábio bem disse, né, é um material de corretor falando para corretor. Inclusive, abordando outros assuntos, né, que podem melhorar a sua corretora, que não só o seguro de vida. Então, a gente tem aí temas importantes, como palestrar, como falar, como fazer live. A gente tem outras coisas. Abordagem de seguro individual, abordagem de sinistro, tem tudo. Tem questões operacionais, questões comerciais, prospecção, contorno de objeção. Assim, é gigantesco o arcabouço de conteúdo que foi gerado nesses 3 anos, 4 anos de Minha Vida Protegida. Então, é isso. Tá? Então, assim, depois me perguntem que eu vou aprofundar um pouco mais com você, que quer saber um pouco mais da Minha Vida Protegida, tá? E aí, bom, então a gente já trouxe aí uma dica de como começar, onde eu procuro. É óbvio que aqui é uma pincelada, né? Só o conteúdo, né, do Minha Vida Protegida, ela é um pontapé inicial, mas é claro que eu preciso praticar e é claro que eu preciso estudar cada dia mais, né? Vocês disseram bem, é a prática que vai me fazer, né, entender um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais e saber o que dá certo com o cliente, que às vezes não deu muito certo com outro cliente, entender essa minha realidade. E aí, a gente conversou um pouquinho, né, sobre como que esse cliente já está comigo, né, que esse cliente já está na minha carteira. Eu queria que vocês trouxessem para mim um pouquinho de tudo bem, então, esse cliente está na minha carteira. Como é que eu consigo começar? Como é que eu abordo esse cliente? Como é que eu trago, às vezes, esse tema de vida para a mesa? Assim, só voltando um pouquinho ali quando a gente fala do movimento Minha Vida Protegida, eu acho que ali o principal que eu vejo ali são muitos cases, né? A gente vê corretor contando situações que realmente passaram. Eu acho que isso daí, eu acho que é fantástico, você entendeu? Eu acho que fantástico. Mas, pegando agora a sua pergunta, Marília, a Capemisa, há um certo tempo, ela percebeu sobre como trazer, e eu falo para todo mundo, não é nem. Nós temos
um curso, né, chamado Processo de Venda, que o nosso time está à disposição. Se o corretor quiser, pode ligar para qualquer um de nosso time, nossos executivos são aptos a apresentar. Mas eu falo para todo mundo, hoje, na prática, o que o corretor precisa, na minha visão, são duas coisas: é tempo e resiliência. Primeiro, tempo para poder estruturar o que vai fazer na sua corretora, tempo para poder estudar o material que vai falar para o seu cliente, e isso daí a gente está pronto para ajudar de forma no contexto geral, tá? E resiliência, porque como a gente falou lá no início, não vai ser a primeira vez que eu vou falar com um cliente, por mais que ele seja meu amigo, que me conheça, é aquilo que a gente falou, a gente tem que treinar o ouvido para poder escutar um pouco mais, né? Nisso é a tal da escutativa, né, que a gente fala, né? Realmente escutar o que o seu cliente tem para você poder colocar o produto de forma correta. E aí sim, você ter tempo realmente de qualidade para poder fazer essa ligação ou para poder visitar esse cliente. Eu falo para muita gente, nós perdemos o hábito, né, de visitar muitas vezes o cliente. Hoje as coisas estão tão dinâmicas, né, que muitas vezes a gente acaba mandando o WhatsApp e achando que falou com o cliente, mas muitas vezes tem cliente que tem necessidade de você falar. E nesse primeiro momento eu falo estruturação, como a gente falou, eu sei onde o cara mora, como que o cara morava não sei o quê, eu sei onde que era, se o cara tem filho, se o cara não tem filho, tudo isso a gente já tem. Então tudo isso nos ajuda a formular perguntas para eu encontrar a necessidade desse cliente. E aí, com isso, e aí por isso que a gente fala, é você formular um script de como a gente entregar isso daí para o cliente. E, de fato, a gente até tem, que é uma prática, é o 5550, né, que a gente fala, né, que são 5 segundos, 5 segundos para você chamar a atenção do cliente, 5 segundos, 5 minutos para você falar com o cliente e 50 para você expor, né? Mas eu falo assim, a gente tem que praticar isso daí. E demanda tempo, é por isso que eu falo na prática realmente são tempo. Você tem que ter tempo de treinar a falar isso daí com o seu corretor, com o seu cliente, como corretor. Não mais como a Marília amiga, né? Porque assim, muitas vezes a gente se torna amigo do nosso cliente, né? Mas ali é a Marília realmente fazendo perguntas para saber como eu posso ajudar esse corretor. Então eu falo, começa ali, eu quero começar com toda a minha carteira. Não, começa ali com cinco clientes ali que eu vou falar por dia. Você para 1 hora por dia para fazer esse tempo de qualidade, de poder ligar, de poder falar. Edmar, mas mesmo assim eu estou com dúvida. É aquilo que a gente falou. Chama, nosso time todo o time está preparado para fazer nós chamamos de processo de vendas. Nosso time está preparado para ajudar o corretor nesse pontapé inicial. E é bem isso que a gente ajudou, que a gente pensou. A gente pensou em, na verdade, reviver isso na memória do corretor, porque o corretor começou isso daí quando ele começou lá no início, ele começou visitando cliente por cliente, falando, escutando, e aí assim ele foi criando sua carteira. Hoje a gente fala, vamos reviver esse assunto para a gente criar a nossa carteira de vida, né? Mudar um pouquinho esse contexto e criar a nossa carteira de vida. Então, sempre que o corretor precisar, nós estamos sempre à disposição, tá? O seguro de pessoas, ele é tecnicamente um produto não procurado. Se você pesquisar no Google exemplos de produtos não procurados, vão ser muitos, e o seguro de vida vai estar lá. Então, ele é um produto não procurado. Ele é um produto que tem que ser convencido. Então, um produto que tem que convencer o cliente a entender aonde ele se encaixa no seu dia a dia, né? Quais são os problemas que ele resolve, demandam tempo, demandam escuta, demandam, de fato, uma conversa com o cliente para que o cliente entenda quais são as vulnerabilidades, porque quando você fala, mostra para o cliente que ele está vulnerável, não quer dizer que ele não estava vulnerável antes da sua conversa. Ele já estava vulnerável. A sua conversa vai fazer com que ele somente enxergue a vulnerabilidade. Porque ele já estava vulnerável, ele já nasceu vulnerável, né? Da tua conversa com o cliente, corretor, vai fazer apenas o que ele enxerga essa vulnerabilidade. Uma vez ele enxergando a vulnerabilidade, fica muito mais fácil você entender, você mostrar para ele como superar essas vulnerabilidades, né? Como conseguir diminuir essas vulnerabilidades, ou pelo menos proteger essas vulnerabilidades. E, claro, tem muitas técnicas para isso, mas uma nasce com você, que é a técnica da conversa e da escuta, da empatia, né? De você entender que esse cliente precisa de você e simplesmente conversar com esse cliente. Mapear isso. E
E o seguro de vida, ele propõe uma conversa que não mira no final uma venda. Ele mira no final o início de um relacionamento. Porque o seguro de vida não é uma venda, não é um contrato de um ano. Que no ano seguinte você tem que vender, cotar tudo de novo em 3 seguradoras, mostrar para ele ver qual a seguradora que o CEP está mais barato naquele mesmo. Ele é um contrato vitalício. Então é o início. Quando você fecha um seguro de vida, não é o fim. É o início de um relacionamento. Né? Então ele tem que começar com uma conversa. Um relacionamento duradouro não pode começar com querer uma venda. Ele tem que começar com querer um relacionamento. A venda vai ser a consequência. A venda vai ser a consequência. Se você entrar numa abordagem de seguro de vida querendo vender, o cliente vai perceber. E não vai ser genuíno. Você tem que entender para ele, você tem que entrar numa abordagem de venda de seguro de vida querendo protegê-lo, proteger a sua família, resolver problemas que ele tem e ele não enxergou. Eu acho que essa mudança de mindset que o corretor precisa ter, né, é muito importante. E vai demandar mais trabalho do corretor mesmo, né? A gente está acostumado com o seguro automóvel, o cliente sentando quase no nosso colo, né? Aparecendo, pipocando o cliente. A gente não vai ter esse tipo de cliente no vida, vai precisar de um pouco mais de trabalho, mas para o corretor que ama pessoas, isso não é nenhum trabalho. O que ele vai fazer é o que ele faz de melhor, que é conversar, que é estreitar laços, né? Que é se aproximar ainda mais desse cliente. Então, não é muito sacrifício. É a gente dar o primeiro passo. Gustavo acabou de entrar, ele tinha comentado que ele gostaria de dar uma palavra aqui com a gente. Gustavo, responde no chat para mim, por favor. Você quer entrar aqui para poder bater um papo com a gente? Que o papo tá bom. Acho que você vai agregar bastante. Vamos ver aqui se ele vai responder. Inclusive, ele comentou, trabalhar com seguro de vida é maravilhoso para todas as partes. Enxergar as vulnerabilidades, tangibiliza a relevância do seguro de vida, autoridade e coerência. O Luciano está aqui falando, né, que é a nossa missão, de fato, né, que é aproximar das pessoas, entender das pessoas. Vamos ver se o Gustavo quer participar. Vou continuar, Gustavo, e aí quando você responder, eu te incluo aqui, tá? E aí, bom, então beleza. Então a gente já conversou bastante aí de como esse cliente pode começar a trabalhar a sua carteira, né? E aí, assim, na prática, o que vocês acham que a gente precisa para poder explorar um pouquinho mais esse mercado, né? A gente já falou que é, obviamente, estudar. A gente tem materiais bons disponíveis, né? Principalmente Minha Vida Protegida. O Gustavo vai entrar aqui. A gente tem aí, né, o cliente que já está na nossa carteira, que já tem o conhecimento, e a gente precisa abordar esse cliente. Vocês trazem, aí deu uma solicitação, eu vou incluir o Gustavo aqui antes de terminar a minha fala. Vamos ver aqui se ele vai entrar. Agora! Ei, turminha, como estão vocês? Tudo bem? Tudo bem. Ei, Gu, tudo bem? É, Tudo meu jóia? irmãozinho, eu vou te falar, essa live, na hora que eu vi a chamada dela, eu falei, eu não posso deixar de aparecer, nem que seja igual o Cid Moreira, com a camisa daqui para cima e o short de pijama daqui para baixo, entendeu? Ô, pessoal, privilégio demais estar aqui com vocês. Privilégio estar sendo liderado pela Marília, que tem cuidado das nossas lives. Ela e a Angélica com um amor e uma dedicação espetacular. Eu falo o seguinte, as lives são o termômetro do quanto a pessoa está engajada em entregar soluções diferenciadas. Foi assim com Moisés, foi assim com a Fernanda, está sendo assim com a Marília, com a Angélica. E você está muito bem acompanhada hoje, por isso que eu fiz questão de passar aqui para dar um abraço nesses dois irmãos que a vida me deu. Eles sabem o que eu estou falando, e assim, o quanto eu admiro Fábio e Eremar no dia a dia e em tudo. Quando a gente se encontra, é um carinho que salta aos olhos. Eu tenho certeza que é recíproco, porque é um sentimento maravilhoso. Esses caras são foda. Eu falo que se fosse para eu entregar tudo que eles entregam toda vez que a gente encontra em relação a propósito e
E a admiração mútua, eu ia ter que montar uma corretora nova para trabalhar só com a Capemisa e vender o dobro do que eu vendo hoje. Porque eu tenho uma dívida de gratidão com esses meninos aqui e com toda a turma da Capemisa, Denise, Alessandra que está aqui na live, e todo o timaço que a Capemisa tem. Pessoal, vendam, levem soluções para os seus clientes. Eu esqueçam a palavra vendam. Levem soluções, e se tem soluções que tem propósito, e se tem uma empresa que foi criada a partir de um projeto social e que demonstra o propósito na veia, é a Capemisa, liderada por esses dois moços aqui, viu? Obrigado, Gustavo. Você sabe que tudo que você falou sai daqui e vai, né? Toda essa admiração e amizade é recíproca, e a gente, desde o início, né? Todas as suas, não só suas, né? Da sua diretoria, de toda a diretoria, embaixadores do Sincor, com a reformulação proposta para você há 5 anos, né? Já vão para 5 anos, né? A gente vai 4 anos e 5 meses. 4 anos e 5 meses. Que você propôs, né, lá no começo, ou até antes mesmo de assumir como proposta, né, a gente fez questão de apoiar e de participar, primeiro porque acreditávamos, primeiro porque acreditávamos no que você estava dizendo, sob o ponto de vista de mudança do mercado, né? Mudança comportamental do mercado. Segundo, porque acreditávamos na pessoa que você era, pela sua integridade, lá nos conhecíamos antes, né? E sabíamos que você entregaria, junto com a sua diretoria, tudo que você estava propondo entregar, e quando não conseguiu... E com os nossos embaixadores, que são mais potentes que a diretoria. Mas quando percebeu, né? Quando vocês perceberam que talvez precisassem de mais tempo para entregar, né? Vocês entregaram no tempo que estavam maduros para entregar, né? Aquele evento maravilhoso do Corretor na Real, né? E agora com esse Cidades Protegidas, que é um evento que eu, né, como eu falei em Belo Horizonte, né, eu acredito que o grande impacto que essa jornada, não é um evento, não é nada, né, que essa jornada vai gerar é que os governantes, não importa se é de uma pequena cidade ou de um governo do estado, eles entendam que eles têm um papel de geração de cultura na população. E que essa é uma semente que a gente planta esse ano e que a gente vai colhendo na frente, talvez para outras gerações, né? Eu acho que isso torna o trabalho mais bonito ainda, né? Porque o mercado de seguros, como eu falei, quer sempre vender um segurinho amanhã, né? Fazer uma campanha e vender um seguro amanhã. Mas o que a gente está fazendo na Cidade Protegida é plantando sementes para que as próximas gerações, ou até mesmo, se Deus quiser, a gente com saúde, né, a gente vai resistir a isso, a gente possa colher esses frutos lá na frente, que é a mudança cultural dessa população, e que nasce do estado de Minas Gerais, né, com esse movimento de Cidades Protegidas. Ô, Fábio, deixa eu só dar uma notícia para vocês. E assim, eu não posso dizer muito, que tem algumas coisas que estão vamos dizer assim, sob sigilo e sob um sigilo estratégico também. Não vai demorar tanto tempo assim, não. Tenho tido oportunidades. Eu não estou conseguindo cumprir a agenda de demandas dos municípios. Eu vou dizer a vocês, não só municípios de Minas Gerais, do Brasil inteiro. A gente está criando uma plataforma, e essa plataforma vai ser lançada rapidamente, está quase pronta, onde todos os corretores de seguros associados primeiramente ao Sincor Minas Gerais e em seguida aos Sincors de todos os estados, serão identificados, localizados por geolocalização diretamente das prefeituras e entidades de representação. Sindicato das escolas, sindicato das igrejas, associação de bairro, associação comercial, federação das indústrias. Nós já estamos em contato com todas, inclusive todas as forças de segurança do país. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública, Promotoria, Ministério Público, quer dizer, Promotoria e Ministério Público, uma coisa só, né? Mas assim, tudo vocês imaginarem, Corpo de Bombeiros, todos estão engajados conosco, e quando a gente é recebido, aliás, a gente nem precisa de pedir um espaço, a gente está sendo convocado para falar a respeito, e todo mundo chega e fala que estamos com vocês. E o carinho
que as forças de segurança. A gente teve uma pitadinha disso lá no Palácio da Liberdade, né? A Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, outros sindicatos presentes, o IEFA, entre outras entidades que se manifestaram. A própria Polícia Federal estava lá conosco e que não pôde se pronunciar por uma questão de conduta da entidade. O que a gente está tendo de apoio, não só institucional, como operacional, vem aí algumas novidades. A gente vai ter um espaço Cidades Protegidas, que vai ser algo marcante no país. A gente vai ter muita coisa, além dessa plataforma, que o pessoal está querendo saber como eu utilizo esse movimento. A gente está tendo mais pergunta do que necessariamente resposta. Então não vai demorar isso acontecer. E a gente só não está entregando mais porque a gente não está pronto para realizar as entregas em relação ao modelo, à infraestrutura e à nossa própria capacidade, a gente conversou isso já presencialmente no almoço, de demandas que já existem, que estão sendo levantadas a partir das nossas discussões. E o que eu digo a todos os corretores de seguros que estão assistindo conosco aqui agora e que vão assistir depois: associem-se rapidamente aos Sincors de seus estados. Aqui eu não estou fazendo, eu estou falando no sentido de uma grande oportunidade. Não estou pedindo para vocês se associarem para colaborar com a infraestrutura, a manutenção e a continuidade dos Sincors, não. Os Sincors, a partir do Sincor Minas Gerais, se tornaram e se tornarão hubs de oportunidades para os corretores de seguros que tiverem associados. Então, estejam prontos, associados, porque quem nos apoia, assim como a Capemisa, e todas as novidades que a gente vai entregar nos próximos meses, preparem-se que vocês vão ter que contratar, botar a gente dentro